Em São Paulo, há uma prevalência de quase 50% de gatos infectados com FeLV. O status mundial está em torno de 13% de gatos com FeLV nos Estados Unidos e na Europa, que é uma prevalência baixa. Já aqui no Brasil está em torno de 49%. Nos Estados Unidos e na Europa, a prevalência de FeLV ela é baixa, porque lá eles vacinam. E olha que lá os gatos ficam soltos aí na rua, eles não são domiciliados. Lá as casas não têm muros, não tem grades, lá é tudo aberto. E além de vacinados esses gatos, eles castram e também chipam, são todos chipados. Por isso que a prevalência deles é baixa. Agora aqui no nosso país, é um país aí que ninguém vacina, que ninguém testa para saber se o gato está infectado. Aqui ninguém castra, nenhum gato é chipado e todo mundo deixa sair os gatos aí pra rua. E infelizmente ainda existem pseudo-profissionais da área aí que dizem que é besteira vacinar para FeLV. A FeLV é a sigla da leucemia viral felina. Ela é causada por um retrovírus. O retrovírus é um vírus envelopado. Então dentro desse envelope vão ter aí duas fitas de RNA. O seu material genético então é o RNA. Lembrando que o RNA é o que tem uma fita simples e o DNA é uma fita dupla. O vírus da FeLV, como eu já tinha falado para vocês, ele é envelopado, o que faz com que facilite a infecção. Ele fica mais virulento, mais infectante, mas também ele fica mais sensível, que é o lado bom. Os vírus envelopados são desativados com mais facilidade nos ambientes. Uma limpeza com cloro ou água sanitária vai desativar esse vírus, deixando o ambiente livre da FeLV. Também existe vacinação para FeLV, que são as vacinas quíntuplas. Tem que ser a importada porque ela é a mais aí confiável. A castração também vai ser importante para diminuir as chances do seu gato ter FeLV, porque ele vai ficar mais tranquilo, ele não vai querer brigar, então vai ser difícil ele querer sair para a rua. Outra é evitar aglomerações de gatos, ajuda muito para diminuir o risco de transmissão da FeLV. Quando se tem muitos gatos no ambiente, vai aí acabar tendo brigas e assim aumenta as chances dos gatos serem infectados. A transmissão é feita por secreções, como a saliva, o sangue, leite e pela via transplacentária. A maior forma de eliminação do vírus é pela saliva. Os gatos podem se lamber, tendo uma transmissão direta, ou eles podem compartilhar dos mesmos vasilhames, onde eles comem, onde eles tomam água. Isso é muito comum quando gatos aí com FeLV que vivem soltos na rua, aparece lá no seu quintal, ele vê o potinho do seu gato, ele vai lá, ele lambe o potinho e depois aparece o seu gato, que é o gato da casa, que não está infectado, aí ele vai lá, lambe o potinho dele e acaba se infectando. Dividir caixinhas de areia, onde tem urina e fezes, também vai acabar transmitindo. E quando se tem um ambiente com muitos gatos e tem um gato com FeLV, pode ter certeza que ele vai eliminar o vírus pelas secreções e vai acabar infectando os outros gatos. Gatas prenhas com FeLV podem sim passar o vírus através da via transplacentária, pela placenta, e também pela via transmamária, ou seja, pela amamentação. A gata ela consegue transmitir o vírus através do leite. Até ao nascer, tem o risco da transmissão quando a mãe gata ela corta o cordão umbilical do seu filhote, ela acaba então tendo contato com a saliva dela com o sangue do recém-nascido. Hoje eu vou explicar tudo sobre a FeLV, os seus subtipos, as suas formas, sintomas, diagnóstico e tratamento. Oi, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Hoje eu vou falar sobre a FeLV, que infelizmente é uma doença muito presente nos felinos do nosso país. O vírus da FeLV ele é composto por duas cópias de RNA e na pontinha dele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima ela é capaz de transformar o RNA do vírus em um DNA complementar. E esse DNA complementar vai ir até o núcleo da célula, onde está o DNA do gato, Então vai chegar lá no núcleo
E esse DNA complementar ele vai ser inserido no DNA do gato. Então esse DNA complementar que foi produzido com a ajuda lá da enzima transcriptase reversa vai ser incorporado no DNA do gato. E assim vai ter material genético do vírus no material genético do gato. Quando esse vírus está no seu formato original, que é a forma RNA, né? Ele é um vírus. Um vírus que está circulando e replicando bastante dentro do corpo do gato. Nessa fase, o gato infectado está transmitindo o vírus. Então ele está eliminando o vírus pela saliva, pelas fezes, pela urina e assim vai acabar infectando outros gatos. Agora, preste atenção, se esse vírus passou pela ação da enzima transcriptase reversa e se transformou em DNA, ele vai ser chamado provírus. No provírus, ele não infecta, ele não replica e ele não vai circular aí pelo corpo do gato. Ele vai estar junto com o DNA do gato. O vírus que está no material genético do gato vai trabalhar de acordo ao sistema imune do gato. Se o sistema imunológico estiver bem fortalecido, o vírus vai ficar quieto, ele não vai replicar. Agora, se o sistema imunológico estiver enfraquecido, o vírus vai aproveitar, ele vai replicar e ele vai transmitir. Por isso que é importante testar e retestar o gato para FeLV, para saber se ele está, infectado. Eu vou explicar melhor sobre isso mais para frente. Resumindo, existem diferentes fases do vírus da FeLV. Ou ele pode estar ativo, que é no formato de RNA, ou ele pode estar em formato não ativo, que é um DNA provírus. O número de animais por habitantes aqui no Brasil é muito grande. Dificilmente você vai lá para fora e vê um europeu com 8 gatos, porque lá os animais entram inclusive no seu imposto de renda. O serviço veterinário de lá é muito caro. Eles não costumam ter o mesmo número de gatos que os brasileiros. Agora aqui, o brasileiro é coração. O brasileiro vê o gato abandonado e acaba pegando o gato para ele fica com dó. Isso também tem relação com as condições sociais do país. Um andarilho que não tem nada aí, ele tem 5 cachorros. Então, ele não come nada. Mas os cachorros estão super bem, estão super fortes. E isso é porque as pessoas veem ele como nada, esse andarilho. Mas o cachorro enxerga ele vê ele. Então, quanto mais pobre for o país, maior o número de animais por habitantes. E a gente é um país de terceiro mundo. E sendo assim, um país de terceiro mundo, o tutor que tem 10 gatos não vai ter condições financeiras para testar os 10 gatos. Muito menos ele vai ter condições de retestar esses gatos. E somando tudo isso, se consegue entender por que a FeLV é tão alta no Brasil. Existem 4 subtipos da FeLV. O subtipo A, o subtipo B, o subtipo C e o subtipo T. O subtipo A é o mais comum, ele está presente em todos os gatos infectados pela FeLV. O subtipo B, ele está presente em 50% dos gatos infectados com a doença. E infelizmente, se vê nesse subtipo o surgimento de linfomas e leucemias. O linfoma é o câncer do sistema linfático. Esse sistema é uma peça fundamental para o sistema imunológico do paciente. Por isso que o linfoma é uma das complicações mais graves da FeLV. A leucemia, por sua vez, é o câncer do sangue, que também é grave. O subtipo C é muito raro, ele está relacionado com anemias. Ele causa anemia aplásica. O que é isso? Que é quando a medula óssea do animal não vai conseguir produzir células sanguíneas. Então, esse gato vai ter alterações importantes no hemograma. Esse animal vai ter que fazer transfusão de sangue com muita frequência. O subtipo T produz queda da imunidade. Então esse gato, ele tem uma imunossupressão muito grave. É aquele gato que vive doente. Ele sempre vai ter doenças aí concomitantes. É aquele gato que vai ter uma rinotraqueite, ele vai ter aí um problema com fungo, um funguinho, uma bactéria. Ele sempre vai estar doente.
Há gatos com um sistema imunológico tão fortalecido que quando entram em contato com o vírus, esse organismo não deixa ter nenhuma replicação viral no corpo dele. Ele não deixa o RNA se transformar em DNA. Esses gatos eliminam totalmente o FeLV e esses animais não têm a doença, não tem nada. Eles são resistentes à infecção. E se sabe disso porque nesses gatos tem poucos anticorpos circulantes e não se encontra o vírus de forma alguma, nem no formato aí de RNA, né, o próprio vírus, e nem na forma de provírus, que é o DNA. Esses gatos, eles conseguem eliminar o vírus do organismo deles. Eles conseguem abortar esse vírus. Então, essa forma é chamada abortiva. Agora, há gatos que acabam se infectando pelo vírus e o vírus replica muito, muito mesmo. O vírus entra em todas as células, deixando todas elas infectadas. Se fizer qualquer teste para FeLV, vai dar positivo nesse gato. Esse vírus vai chegar no sistema linfóide, que são os órgãos de defesa desse animal, que são os linfonodos, as tonsilas, o baço e a medula óssea. Então, se o vírus chega na medula óssea, o quadro desse animal piora muito. É um paciente que o veterinário não tem dificuldade em diagnosticar. Essa forma é a mais preocupante, ela é bem evidente e ela é chamada de progressiva. E esse gato vai apresentar febre, apatia, anorexia, perda de apetite, emagrecimento, podendo também aumentar os linfonodos, um processo chamado linfadenopatia, podendo originar então um linfoma. Como o animal está tomado pela FeLV, o sistema imunológico dele está muito fraco. E isso faz com que ocorra infecções secundárias, que são as infecções fúngicas, infecções bacterianas. Então ele pode desenvolver doenças de pele, chamada dermatopatias, inflamação da boca, chamado aí complexo gengivite estomatite. Então o gato pode chegar também até a desenvolver uma pneumonia. Então é muito grave essa forma progressiva. A expectativa de vida desse gato fica em torno aí de 3 a 5 anos. Na forma regressiva, o gato tem uma resposta imune parcialmente eficaz. O sistema imunológico dele é bom, mas não tão bom como o gato na forma abortiva. O gato na forma regressiva faz com que a infecção fique restrita na forma de DNA proviral. Então só vai saber que ele é positivo para FeLV, né? Quando fizer um teste que procure o DNA proviral. Isso porque ele não está replicando, mas o material genético está saindo da medula com esse DNA proviral lá dentro. A forma atípica é a menos frequente, o gato tem um sistema imunológico bom e o vírus não consegue integrar. A replicação acontece somente em alguns tecidos, mas o único tecido que é importante para a gente é a glândula mamária. Esse gato ele nunca vai ficar doente. Na forma atípica, o gato não fica doente, ele não transmite, exceto quando o vírus da FeLV estiver na glândula mamária. E quando a fêmea com FeLV for amamentar, existe um risco pequeno de infecção. Por isso que todos os gatos devem ser testados individualmente, um por um. Isso porque até uma gata positiva pode ter todos os filhotes negativos. As formas preocupantes são as progressivas e as regressivas. Os gatos podem pular das formas de infecção. O gato pode ficar por um tempo na forma progressiva, progressiva, progressiva e depois vai para a forma regressiva, regressiva, regressiva e depois de 5 anos vai formar um linfoma. Por isso que é importante retestar aí para ver se tem FeLV, principalmente se o gato vive com vários gatos. Pois pode ter um gato que era regressor e mudou para a forma progressiva e essa forma transmite muito. Então tem um risco grande de acabar infectando os gatos que vivem com ele. Todas essas formas, abortiva, progressiva, regressiva e atípica, estão de acordo com o sistema imunológico do gato. Quanto pior for o sistema imune dele, maior a chance dele apresentar a forma progressiva. Quanto mais jovem for o gato, quando o sistema imunológico está em desenvolvimento, maior será a chance dele apresentar a forma progressiva.
Mas caso o gato estiver na forma regressiva e passar por situações estressantes, esse gato tem uma grande chance de mudar para a forma progressiva. Antes de continuar aqui com esse conteúdo aqui valioso, é importante que você deixe seu like, porque quantos mais likes tiver neste vídeo, o YouTube oferece ele para mais pessoas como você. E caso você for novo por aqui, aproveita para se inscrever e acionar as notificações para você ficar sempre atualizado com o meu canal. O médico veterinário tem que saber muito bem o histórico clínico detalhado do gato. A FeLV é uma doença muito complexa. Ela apresenta vários sinais em vários sistemas. O animal apresenta muitas alterações. E além disso, existem testes, que ajudam a fechar o diagnóstico. São indicados para isso, porque eles identificam o antígeno, que é o vírus da FeLV. Então, quando der positivo, quer dizer que o animal tem a FeLV. Mas, como eu já tinha explicado para você, a doença ela pode pular formas. Um gato regressivo pode pular para a forma progressiva. E caso ele fizer o teste, quando ele era regressivo, o teste vai dar negativo. Só que agora que ele é progressivo, ou seja, ele vai ser positivo para o FeLV. Por isso que é importante sempre retestar para ter certeza absoluta do resultado. É aconselhável retestar os gatos depois de 60 dias do primeiro teste. Então faz o primeiro teste, espera aí 60 dias e retesta depois. O exame mais seguro e confiável é o PCR. Então, se possível, o melhor é retestar com PCR. O veterinário vai coletar o sangue e vai mandar para o laboratório. Agora, em relação ao tratamento, tudo vai depender aí da imunidade do paciente. Às vezes o gato tem uma imunidade ótima, mas ele vive com 20 gatos. E assim, fatores ambientais vão influenciar aí no sistema imune dele. Vai causar estresse nesse paciente, diminuindo assim o seu sistema imunológico. Então, o tratamento para gatos com FeLV é dar vida de rei. Vida de rei, tá? E vida de rei não é um gato viver com outros gatos, porque viver com outros gatos é uma vida de estresse para ele. Um gato só vai procurar outro gato por reprodução. Fêmeas também podem fazer colônias de gatas aparentadas, como por exemplo mãe e filha ou irmã com irmã, desde que exista aí uma abundância de recursos naquele ambiente. Os gatos têm um comportamento mais saudável, vivendo com animais de outras espécies do que com um gato. Por exemplo, um gato viver com um cachorro. E eles se dão bem porque eles não competem, então é outra espécie, Ele não vê o cão como uma ameaça. O tratamento para a FeLV é sintomático. O veterinário vai tratar os sintomas que aparecerem. Se o gato apresenta anemia imunomediada, deve ser tratada essa anemia. Se o gato com FeLV apresentar leucemia, então deve ser tratada essa leucemia. Se tiver linfoma, deve ser tratado o linfoma. Se tiver enterite, deve ser tratada essa enterite. Por aí vai. Não existe um tratamento específico para a doença da FeLV. Ainda não foi encontrada a cura dessa doença até hoje, do dia de hoje. Infelizmente, aí no desespero, muitos tutores, muitas pessoas estão fazendo tratamento com antivirais sem nenhuma avaliação científica. Fora que o uso de antivirais, além de dar resistência, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, o correto é tratar os sintomas que ele apresentar e dar a melhor vida possível para esse gato. A vida de rei aí de um gato é oferecer um ambiente onde esse gato ele pode desenvolver seus comportamentos naturais, Que é arranhar, se esconder, escalar, caçar, explorar, fazer com que esse ambiente seja o mais próximo do seu habitat natural. No ambiente tem que ter fontes ou potes de água, potes de comida, arranhadores, locais para subir, passear, como prateleiras, locais para ele se esconder, como toucas, túneis, caixas de papelão. E também é importante um ambiente com muitos brinquedos, caixas de areia.
E não deixe o seu gato sair para a rua, porque ele pode acabar pegando outras doenças. E como o sistema imunológico, forte dele é fundamental para aumentar essa longevidade, essa sobrevida, o aparecimento de outras doenças vai contra tudo isso. Dar uma boa ração e petiscos com qualidade e diminuir qualquer estímulo aí que estresse o gato. E era tudo isso que eu tinha que falar aqui para vocês. Aproveita essa tonelada de conhecimento que eu trouxe e envia para o seu amigo, para o seu tio, seu pai, para aquele seu amigo também lá que tem gato. Muitas pessoas acabam abandonando seu gato quando descobrem que ele tem FeLV, porque eles acreditam que não tem solução e acabam praticando o abandono. E abandono é crime. A falta de conhecimento favorece muito ao abandono. Então me ajuda a espalhar este conteúdo que é muito valioso. E quanto mais pessoas estiverem instruídas, menos gatos serão abandonados. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Me segue lá. Também estou no TikTok como @BrunaAlonso472. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, toca no sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. E não esquece de deixar o seu comentário sobre este assunto. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!